Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu queria que você, junto comigo, você vai recitar comigo no 3, versículo 8, que diz assim no 3. 1, 2, 3. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Poder se sentar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele vem falando através desse capítulo, no versículo 8, nós declaramos aqui uma ordem de Jesus, aonde Ele estava se dirigindo a um paralítico que chama-se, não se disse o nome, mas ele se refere a esse paralítico como o paralítico do tanque de Betesda. A cura desse paralítico foi realizada pelo próprio Jesus, mas entendendo que ele estava na beira de um tanque, como já citei, Betesda. E diz que esse tanque ele se situava junto à porta das ovelhas. E em hebraico nós vamos estudando e vamos entendendo algumas coisas que talvez muitos não se atentam, mas aquele tanque tinha um significado. E o significado daquele tanque é que se dizia que era casa de misericórdia. Começo a entender que ali estavam coxos, cegos, paralíticos, né? Tinham pessoas de todas as comorbidades possíveis. Pessoas que estavam ali esperando o anjo descer de tempo em tempo e agitar aquelas águas. Segundo a crença, segundo a crença daquela multidão, entendia-se que de tempo em tempo, quando as águas se agitavam pelo anjo, diziam-se que todos que ali estavam, eles tinham logo o desejo de entrar por dentro daquele tanque, para que eles fossem sarados das suas enfermidades. Mas cada um com a sua limitação. Cada um tinha ali o desejo, porém tinha a incapacidade de poder se chegar. Um cego, talvez por estar na frente, nós sabemos que cego muitas das vezes não tem tato, talvez conseguia. Agora eu comecei a imaginar um paralítico, né? Não é? Parecinha. Que chega num tanque, diante de um tanque, porque a Bíblia diz que ele estava há 38 anos. 38 anos ele tinha o anúncio que o anjo agitava as águas. 38 anos ele estava ciente que o milagre dele poderia chegar a qualquer momento. Porque aquele tanque ele era muito conhecido em Jerusalém. A Bíblia diz que já haviam muitos enfermos atrás de cura ali. Ele não era o primeiro. Mas, portanto, nós estamos ali entendendo que ele estava num lugar sempre repleto de pessoas esperando que as águas se agitassem. Mas, missionária, por que 38 anos havia essa espera? Será que não poderia alguém levantar e segurar naquele homem nas mãos e levar? Como eu citei anteriormente, todos estavam ali à busca de um milagre. Ou seja, não é diferente nos dias de hoje. Nós muitas das vezes temos que nos atentar, parar de esperar por alguém. A única pessoa que nós podemos esperar é pelo Senhor. Sabe por quê? Porque cada um está em busca de algo. Alguém está esperando também o seu milagre. E às vezes a gente não entende, nos conformamos. E pensamos, mas a culpa é de fulano que não me ajudou. A culpa é de Beltrano, que não se levantou para ver a minha comorbidade, ou a minha deficiência, a minha dificuldade. Deus está dizendo aqui, é Ele que chegará ao nosso socorro, missionária Vanessa. É Ele que chegará.
revelando que ali havia alguns religiosos judeus que administravam. Eu fui anotando, porque eu gosto, quero perder detalhes. Que eles administravam aquele tanque. Poderosos judeus, vejam bem. E as pessoas, elas eram consideradas ali, algumas pessoas também, como nós também sabemos de Naamã, que era um homem, né, patente alta. Ali também existiam pessoas que tinham poderes aquisitivos, pessoas que tinham condições físicas e também financeiras grandiosas, mas que Deus, quando Ele determina te dar, fazer um milagre na tua vida, Ele vai te levar no mesmo lugar, talvez no lugar da tua aflição. Deus vai permitir você chegar no lugar da tua aflição. Você pode estar com quem for ao teu lado. Ele pode ser o mais usado, a mais usada, a mais rica, a mais poderosa. Deus estabelece propósitos diferentes na vida de cada um. Mas a condição de que o ser humano não implica naquilo que Deus quer fazer. Aleluia. E quando as pessoas não tinham condições físicas e muito menos financeiras, como daquele paralítico, sabe o que diz? Alguns historiadores vão dizer que eles ficavam para trás. Eles ficavam mais distantes. E eu começo a pensar. Pense aqui comigo. Talvez você esteja aí, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nome, não sou ninguém, eu não tenho poder aquisitivo. Me colocaram dentro de uma situação, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive e por certo se levantará ao meu favor. Aleluia. Eu sei que nessa noite Ele está agitando as águas aqui neste lugar. Então não importa quem tem menos, quem tem mais. Deus está dizendo, eu te trouxe num lugar de milagre nessa noite, para que você tome posse dessa palavra e pela fé tu entre dentro desse tanque. Eu posso ouvir um glória a Deus e um aleluia aqui nessa noite? Só que diz que todos os anos era a mesma coisa. De certo tempo, de tempo em tempo, o anjo agitava as águas. E o primeiro, ou quem viesse a entrar dentro daquele tanque, era curado. Porém, a maioria ficava sem cura. Por isso que às vezes a gente diz assim, mas fulano foi tão abençoado que quando mas fulano já recebeu tanta vitória, já abriu porta, Deus já curou, Deus já fez, já aconteceu. E por que eu não recebi? Sabe por quê? Porque o tempo é determinado pelo Senhor. É Ele que faz, é Ele que determina o tempo. O anjo, ele vem, ele agita as águas, mas se não tiver no teu tempo, não acontece o teu milagre. Para de querer questionar. Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Deus tem o tempo certo. Entenda que no tanque de Betesda havia somente cura física. Presta atenção. Que coisa grandiosa que Deus fez com esse paralítico. Ali só existia cura física missionária, pastora. Mas não havia um encontro com Deus. O Senhor marcou o encontro com o paralítico naquele tanque. A cura dele não chegou enquanto o Senhor não falou, é hoje o dia do teu milagre. O fato relevante dessa mensagem aqui para nós entendermos é que o contexto ele vem nos mostrar dois tipos distintos de bênção, ou dois tipos distintos de multidão, ou multidões. Existia uma multidão que seguia o tanque. Mas existia uma multidão que seguia Jesus. Aleluia. E eu te pergunto, quem você segue nessa noite? Será que você só segue a Ele porque você quer estar na frente do tanque para que Ele te dê um milagre nas suas mãos? Para que Ele realize algo na sua vida? Ou você está diante do tanque porque você, além de querer a cura, você quer seguir a Ele? Porque existe uma diferença muito grande de muitos que vêm só para pedir, para receber, mas no momento que Deus coloca uma proposta, porque o Senhor ele não faz barganha com ninguém.
ninguém, mas primeiro é melhor dar do que receber. Aleluia. E a proposta é essa: você me entrega algo que eu te dou, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A multidão ali que estava seguindo aquele tanque era um símbolo de um formalismo, era um símbolo de um misticismo religioso, porque o Senhor, Ele só trazia um simbolismo naquele tanque, porque quem realiza o milagre na minha vida e na sua é o Senhor. Ele só estabelece um propósito. Havia um propósito no tanque, missionária Carla, havia, porque ele trazia um anjo para agitar, era algo espiritual também. Porém, nós não podemos ficar presos no simbolismo, porque o dono da bênção, ele chega todos os dias e ele vem nos visitar e ele nos sonda para saber se estamos preparados para receber. Deus está dizendo aqui, diante de várias pessoas que desceram aquele tanque, diante de tantas pessoas que o paralítico se deparou por 38 anos, estavam aguardando o dia que acontecesse alguma coisa. Eles estavam esperando, ou eles só foram lá, receberam a cura e foram embora e não conheceram a Jesus. A multidão que segue a Jesus é dinâmica. A multidão que segue a Jesus é cheia de satisfação, é cheia de alegria. Porque quando nós nos deparamos com o milagre da missionária Edna, nos alegra o coração. Porque quando nós vemos as maravilhas acontecendo, talvez alguns vão dizer assim: não, vai agitar as águas, missionária, mas eu vou segurar nas tuas mãos e vou com você até dentro desse tanque. Porque por mais que outrora alguns só estivessem preocupados consigo mesmo, com sua própria vida, com sua própria cura, ainda tem gente que segura na tua mão. Ainda tem alguém que vai dizer: eu quero ver sim a tua alegria, eu quero ver as maravilhas do Senhor Deus na sua vida, mas eu quero também me tornar cooperante desse milagre. Tem alguém aí que possa estar orando por alguém que esteja enfermo? Talvez você nem saiba que ele está enfermo no corpo, mas tem algo na alma afligindo. A situação daquele paralítico, a Bíblia vai dizer que ele era um homem especial, querido. Ele era um homem especial aos olhos humanos, mas aos olhos de alguns, Vanessa, ele seria o último a receber a cura. Nos olhos, pastora, de alguns que estavam lá, por ele estar 38 anos, ele não é assim. Estão olhando a nossa vida, estão nos examinando. Tantos anos orando, buscando, cadê o milagre? Pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a casa do Senhor, volta da mesma maneira, nada acontece dentro da casa dela. O marido dela não se converte, os filhos não se convertem, estão afastados, ou estão desviados, ou então nem aceitaram a Jesus. Ela continua enferma, de tempo em tempo. Sabemos que tem muitas pessoas que passam na frente dela, recebem cura e ela não recebe nada. Muitos passam na frente dela, as portas se abrem e ela fica para trás. O ministério de muitos avançam e o dela fica para trás. O que Deus está dizendo aqui? Você tem que ser perseverante, criar forças de onde não tem, entender que um dia a sua resposta de milagre vai chegar. Esse homem, ele presenciou muitas curas, muitos milagres naquele lugar. Imagine a frustração dele. Imagine a tristeza. Imagine a depressão que esse homem se encontrou. Imagine a ansiedade desse homem. Imagine o preço que ele pagava de ver sendo rejeitado. Porque se alguém entrava dentro do tanque, sim, talvez na mente dele, por que ninguém me ajuda? Por que ninguém me ajuda? Por que ninguém me dá as mãos? Eu estou vendo o cego enxergar.
nessa noite. Talvez você esteja pensando que a cura é só física e emocional. E é espiritual que Deus veio tratar conosco aqui. Porque as artimanhas do adversário, para tentar nos parar, nos bloquear. Eu vim aqui, eu falei que eu estava com a minha saúde afligida, com a pressão descontrolada. Senhor, controla a pressão, permite ser controlada. E as minhas emoções ficaram aqui abaladas. Porque em todo o tempo que eu ia naquela UPA ali, que eu via tudo o que Deus estava fazendo, e vendo aquelas pessoas, eu sou da área de saúde, eu vejo isso todos os dias. Mas quando começou a acontecer comigo, eu entendi que para você falar de milagre, você precisa receber o milagre da cura. Para falar de cura, pastora, tem que ficar enfermo. Tem que passar no vale. O Senhor está dizendo para pessoas aqui que estão inconformadas com o que está vivendo. Deus está dizendo, Ele está preparando o teu testemunho. Aleluia. Ele está fazendo coisas novas. Você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Alguns devem ter tentado chegar perto do paralítico e dizer, desista disso aí. Tantos anos orando, pedindo para entrar nesse tanque, esperando o anjo. E dizia, você nunca será curado. E dizia, você está sozinho. E dizia, você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem ninguém. Imagina a satisfação desse enfermo saindo curados e aquele homem lá de novo, esperando mais uma vez, porque a Bíblia não vai dizer se era ano, se era mês, se era dias. Fala que de tempo em tempo. Muitos enfermos podem ter dito que estavam cansados de espera. O Senhor está mandando te dizer, não fique cansado, continue esperando. Os enfermos, eles podem ter falado, olha, eu vou embora, eu vou desistir, não tem como eu ser curado. O sistema é falho. Tem que ter nome, tem que ter dinheiro, desista também. Quem é você? Você não é ninguém. Mas sabe qual era a resposta daquele homem? Aquele homem, ele dizia, daqui não vou sair. Eu não vou desistir. Eu ainda vou sair desse tanque andando. Eu creio. E o Senhor está mandando te perguntar como que você tem que sair daqui neste lugar nessa noite. Como você espera sair daqui desse lugar nessa noite? Porque da mesma forma que você chegou, você não vai sair. Se você exercitar e colocar tua fé em ação nessa noite, porque, irmãos, eu tenho algo a dizer. Quando o Senhor, Ele nos dá uma mensagem, é porque Ele quer realizar milagre. E só toma posse quem está ligado com o Senhor. Essa palavra não fui eu que escolhi, foi Ele. E Ele sabe a condição que cada um se encontra aqui nessa noite. Por isso Jesus ficou e Ele foi ao encontro daquele homem. Porque certamente havia muitos ali que estavam enfermos. Mas eu posso te dizer uma coisa? Somente Ele atraiu a Jesus. Somente Ele atraiu a Jesus. A forma que eu me achego a Ele, a forma que você se achega a Ele, a forma que você confia nele, a forma que você espera dele ou nele, Ele vai saber estabelecer o tempo ao qual Ele precisa chegar até você. Jesus, Ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo, na hora certa, para realizar o milagre certo. Coloca diante de Deus aqui nesse altar, qual é o teu milagre? O que você precisa receber?
receber nessa noite. Talvez não esteja dentro de cura, esteja dentro de milagres, de portas abertas, de conversão de alguém da sua casa, para que alguém fique firmado na rocha. O Senhor está dizendo, Jesus mesmo assim chamou aquele homem, porque ele se apresentou muito educado diante de Jesus. Lembre-se de uma coisa, ele não conhecia Jesus, mas ele se chegou com respeito. E outra, ele reconheceu que se Jesus estava ali é porque ele era alguém importante. Na relevância que muitas das vezes a gente não coloca Jesus. Eu tenho louvado direto na minha casa aquele cântico que a irmã ela louva dizendo: passa lá em casa, vai na minha casa, mexe na estrutura, a casa é sua. Sabe por quê, queridos? Tem muitos que querem Jesus, mas deixa Jesus do lado de fora e entra dentro da casa. Deixa Jesus para fora da casa e entra. E não convida Jesus para entrar. Sabe por que a vitória, o milagre não chegou ainda na sua casa? Porque Jesus não está lá dentro. Porque ele é educado, ele espera um convite. Ele quer ser convidado, ele quer ser cortejado, ele quer ser reverenciado. Paralítico, ele vai contar a Jesus as suas limitações. Olha, perceba aqui. E ele reclama. Ele fala com Jesus que não tinha ninguém para o colocar na água quando esta estava sendo agitada. Isso aqui declara que esse homem estava em depressão. Ele estava entristecido, ele estava assolado, decepcionado com todos que passaram por ali. Mas perceba também uma coisa. Assim como eu disse que Jesus tomou a atenção para ele, perceba que o que eu vou te dizer aqui agora. Todos estavam preocupados, pastor, com a cura. Mas ninguém percebeu a presença de Jesus naquele lugar. Se você está entendendo o contexto dessa palavra, você está entendendo justamente. Todos estavam com os seus olhos na água esperando o anjo. Jesus chegou e eles não perceberam. E o que chamou a atenção foi a delicadeza do ato daquele paralítico para com Jesus. Perceba no que eu disse, ele não conhecia Jesus, mas quando ele contemplou, ele entendeu que era alguém importante. Não adianta você conhecer Jesus se você não coloca ele em primeiro lugar na tua vida. Não adianta você conhecer Jesus, que quando ele chega me fez lembrar dos dois discípulos no caminho de Emaús. Estavam preocupados com o que estava acontecendo. E interessante é que Jesus já tinha sido morto, já tinha até ressuscitado. E eles estavam contando todos os acontecimentos passados. E Jesus do lado deles, caminhando com eles. Será que Jesus, em algum momento, ele solta as nossas mãos? Ele não solta. Será que Jesus, em algum momento, ele deixa de caminhar conosco? Ele não deixa. Será que em algum momento nós temos sensibilidade? Sabe o que Deus está falando para você aqui, irmão e irmã? Que você precisa ser sensível ao Espírito Santo, à presença do Eterno na tua vida. Não adianta, você vai clamar, você vai chorar, você vai prantear na presença dele. Mas se você não reconhecer que ele está aí, ó, do teu lado, segurando a tua mão, e te convidando a entrar no tanque nessa noite, nada poderá acontecer. E eu quero te dizer que o mais interessante no que nós lemos aqui, que foi: levanta-te, toma a tua cama e anda. 3 ordens de Jesus para aquele homem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que vai ser muito fácil receber vitória, muito fácil receber milagre, mas não vai ser. Nós vamos ter que pagar preço.
Nós vamos ter que buscar. Semana passada eu fiquei uma semana, de segunda a sexta-feira, buscando. Porque eu quero milagre, Vanessa, mas eu não posso ficar dentro sentado esperando na beira do tanque. Quando o Senhor disse para ele, levanta-te, Ele está dizendo, essa paralisia aí, isso que te deixou aí paralisado nesse canto por tantos anos, essa inconstância aí essa inconstância nas suas atitudes aí que te paralisam, essa moleza que você coloca aí, impedimento em tudo. Muitos hoje têm pernas, mas não andam. Aquele paralítico mesmo ali, daquela forma, ele estava na beira do tanque. E você, será que você tem atitude nessa noite para se chegar até o tanque para receber o seu milagre? Ele estava ali. Tem pessoas que têm suas pernas, mas que já perderam suas forças para continuar na caminhada. Deus está dizendo, eu te dou vigor hoje para você continuar caminhando. Aleluia. Não tem sonhos, não tem projetos, já não tem mais, não dão mais frutos, já enterraram seus talentos. O Senhor está dizendo nessa noite, saia dessa caverna espiritual. Sai desse lugar de paralisia hoje. Saia dessa depressão que te paralisou. Saia desse lugar de conformismo. Porque o Senhor, Ele não vai falar com você prostrado. Porque Ele falou para o paralítico, levanta-te. Mas como que eu vou levantar se eu sou paralítico? Basta uma ordem. Basta somente uma ordem dele para se estabelecer o milagre na tua vida. Basta uma palavra. Só que não ficou por isso mesmo. Quando Jesus ele fala, levanta-te, agora tinha um leito, Vanessa. Missionária tinha um leito. Aquele leito foi exposto, posso imaginar. Vamos conjecturar. Sujo, fétido, que chamava a atenção de muitos, porque ninguém quer olhar só para a tua vida. Todos querem olhar para o todo. É um olhar de 360 graus. Vai olhar para a tua vida, vai olhar para a vida do teu marido, dos teus filhos. Vai olhar para o teu ministério. Vai olhar se você está enfermo. Só que nesse momento, Jesus vai falar, você vai se levantar, mas você não vai embora sem teu leito, não. Você vai tomar essa cama ali. Toma essa cama. Sabe por que Jesus queria que ele tomasse aquele leito, aquela cama? Porque essa ordem, no mínimo, até para os nossos olhos, é uma ordem meio estranha. Se eu estou curado, eu jamais vou querer carregar a cama, pastor. Eu vou querer carregar aquilo que me trouxe dores, que vai me lembrar que eu sofri 38 anos, que eu não poderia me levantar dali, que não tinha ninguém que trouxesse um lençol limpinho e colocasse nele, que não tinha ninguém que pudesse me estender as mãos e me tirar daquele leito. Ali estavam, porque difícil é. Ó, você toma um leito, toma essas muletas, continue com as muletas, pega essa cadeira de roda, mesmo curado, anda nessas cadeiras de roda. Bem entendido no que eu disse, ele não conheceu Jesus, porém ele obedeceu. Depois que ele pega o leito, Jesus estava dizendo assim, olha, você vai carregar esse leito para nunca mais você esquecer de quem você foi, como você esteve e como você está hoje.